Depois de projetar mais de 1000 ambientes, eu aprendi uma coisa que a maioria das pessoas ainda não percebeu. O que realmente deixa uma casa sofisticada não são só os móveis, não são só as cores que tu escolhe e muito menos o quanto tu gasta para decorar. Na verdade, são coisas muito, mas muito mais simples. Coisas que provavelmente tu até já tem aí na tua casa, mas não dá atenção. E isso acontece porque a gente foi treinado para olhar sempre para fora, para o que falta, para o que ainda quer comprar, para o que poderia melhorar. E nisso, sem perceber, a gente começa a montar uma casa que funciona visualmente, né? Uma casa bonita, mas que não funciona na vida. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que eu considero extremamente chique na casa das pessoas. Coisas que quando tu começa a perceber, tu nunca mais consegue ignorar. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores. Já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando em casa de gente real e não de revista, é que a sofisticação não aparece no orçamento disponível. Ela aparece quando tu começa a prestar atenção nos detalhes. E isso parece até meio óbvio falando assim, eu sei, mas a verdade é que não é. Porque a gente foi condicionado a achar que casa bonita é casa perfeita, que não pode errar, que não pode bagunçar, que não pode desgastar. E aí, sem perceber, tu cria um espaço que até funciona na estética, é bonito, mas trava na vida real. E é exatamente isso que impede uma casa de parecer sofisticada de verdade. O segredo, ele está em como tu faz as coisas e não em quais coisas tu tem. E é justamente esse tipo de ajuste que a gente pratica lá no Clube Secreto de Senhoras. Porque não adianta tu salvar 1000 referências se tu não entende por que ela virou tua referência, se tu não sabe como aplicar no dia a dia. A casa, gente, ela não muda com inspiração, ela muda com intenção. E quando tu entende isso, o resultado do teu ambiente muda completamente. Se tu quiser conhecer o clube, eu vou deixar o link no comentário fixado, tá bom? Mas eu quero que tu entenda que tu não precisa de coisas caras, tu precisa das coisas certas, investir naquilo que realmente vai te trazer resultado no dia a dia. Por exemplo, flores frescas. É impressionante como uma florzinha simples, tá? Porque eu não tô falando de arranjos elaborados, cheios de fitas, é aquela coisa impressionante. Eu tô falando daquela florzinha que tu encontra no supermercado, aquela que tu colhe no caminho para casa. Vocês não têm ideia do que esse simples detalhe faz para o teu ambiente. Além da contemplação, né, de trazer beleza para o teu lar, é um elemento vivo e que demonstra cuidado, demonstra que tem alguém ali que se preocupa com o ambiente. Eu acho isso extremamente chique. E eu vou dizer para vocês que eu achava uma besteira gigantesca até eu adquirir esse hábito e perceber, viver na pele a diferença que uma florzinha faz na nossa rotina. E isso se repete em várias outras coisas que ninguém presta atenção. O cheiro, por exemplo, é uma delas. Talvez seja até a mais importante de todas. Porque não adianta ter um ambiente lindo se ele não tem um cheiro bom. O aroma, ele faz parte da experiência. Quando tu vai numa loja, por exemplo, tu sente um aroma específico, tu sempre vai lembrar daquela marca quando tu sentir um aroma parecido em outro lugar. E o mesmo vale para nossa casa. Fazer as visitas se sentirem bem, sim, é ótimo, mas principalmente tu e a tua família. Tem coisa melhor que chegar do trabalho, chegar do colégio, né, da escola e ver aquela cama arrumadinha e aquele quarto bem cheiroso? Ai, gente, não tem. Só perde pra cheiro de casa limpa, que eu adoro. Mas assim, só pra esclarecer, tá? Tu não precisa gastar muito dinheiro pra ter uma casa cheirosa. Lá no clube mesmo eu ensinei às senhoras uma receitinha muito simples, que é basicamente água, álcool e amaciante. Eu uso essa misturinha todos os dias na minha cama. E é uma coisa assim, maravilhosa. Agora, água, álcool e amaciante é algo muito simples. Vai me dizer que as pessoas não conseguem fazer isso em casa? Daí, nesses detalhes é que a gente percebe que o que vale é a intenção. Né? A intenção vale mais do que o valor ou do que a gente decide comprar para o nosso lar.
Isso leva para um ponto que para mim é central, que é o uso. Uma casa que não é vivida nunca vai parecer sofisticada. Isso, assim, aparece em coisas muito sutis. A vela que nunca foi acesa, a louça que nunca sai do armário, o copo bonito que aparece só quando vem visita, aquela mesa com plástico por cima para não arranhar. Tudo isso cria um ambiente bonito, mas não te acolhe, porque tudo é muito precioso, é tão precioso a ponto de não poder ser usado. E no fundo, não é isso que a gente quer. De que adianta ter uma casa linda que impressiona os outros, mas que tu não pode desfrutar da mesma experiência que o teu convidado? Então, não guarde o melhor só para os outros. Tu também merece. Sabe? E para mim, um termômetro muito grande é a vela. É uma coisa que eu sempre reparo, mesmo sem querer. É impressionante. Porque a vela intacta, com aquele pavio branquinho, é só um objeto decorativo. Mostra que a pessoa comprou a vela para decorar a casa. Mas agora, uma vela com pavio queimado me passa uma sensação tão boa, uma sensação de que a pessoa, em algum momento, desfrutou dela. E é isso que muda tudo, isso que é chique de verdade. Nosso próximo item, muita gente acha brega e ultrapassado, tá? Mas eu acho o contrário, que são as fotos. Quando tu adiciona fotos, pode ser na parede, pode ser no porta-retrato, pode ser até na geladeira. Tu inclui no teu ambiente uma camada que nenhum outro item de decoração vai conseguir superar, que é a identidade. A tua casa passa a contar um pouco da tua história, começa a trazer para tua rotina, mesmo que tu me diga, ai, mas eu nem olho para as fotos no dia a dia. Mas sim, elas trazem um ponto de conexão com pessoas e momentos especiais para ti. E eu acho isso o auge do chique. Sabe, assim, tu mostra que aquela casa tem vida, tem memória, tem gente, e isso é muito mais sofisticado do que qualquer móvel assinado. Uma coisa que eu amo também é quando eu chego pela primeira vez na casa de uma pessoa e ela tem ali um ambiente que surpreende, que quebra a expectativa. Pode ser um corredor, um hall, um lavabo diferentão, com cor, um papel de parede, um quadro. Sabe, quando tu não tá esperando, e aí daqui a pouco, pá! Eu acho isso muito chique, porque demonstra que a pessoa não tem medo de ser quem ela é, não tem medo de ousar, de colocar o lado B dela na casa também, quem ela realmente é. Sabe, porque daqui a pouco tu gosta de um ambiente mais clean, mas às vezes tem vontade de ter um ambiente um pouquinho mais colorido. E esses espaços de pouca permanência, né, como o hall, o corredor, o lavabo, são excelentes para isso, porque tu dificilmente vai enjoar, tu não fica nelas por muito tempo. Eu adoro. E claro, né, que tu não precisa ser extremamente ousado. Às vezes, um móvel mais antiguinho ali, um ambiente predominante moderno, já é mais do que suficiente para quebrar o padrão e surpreender. Isso para mim, assim, é muito chique. E por último, um dos pontos mais negligenciados de todos, a iluminação. Não adianta ter tudo maravilhoso se tu acende aquela luz brancona, forte, vindo do teto que acaba com todas as sombras da tua casa. Eu acho chique casa que tem pontos alternativos de iluminação, porque demonstra que a pessoa tem o domínio do ambiente, que ela manipula a sensação que ela deseja para cada momento do dia dela. Sabe assim, tem a luz do teto para fazer uma limpeza, tem a luz do abajur para relaxar, para assistir um filme, tem luz indireta para receber a família para um jantar mais intimista. Para mim, esse é o maior indicador de que a casa está em outro nível, sabe assim? Ai, e de novo, né? É algo extremamente simples de ser implementado, mas que infelizmente costuma ser a última coisa que a pessoa investe. E isso me deixa um pouco triste, mas eu tô aqui para isso. No fim, quando tu junta tudo isso, fica muito claro que sofisticação nada tem a ver com ter mais coisas, nem com gastar rios de dinheiro e muito menos com seguir tendência. Tem a ver com intenção, com uso, com cuidado, com pequenas decisões no dia a dia que vão construindo um ambiente que funciona de verdade. E quando tu entende isso, tu para de procurar fora, tu para de ficar refém das tendências. E é isso que eu busco e é o que eu desejo para ti e pro teu lar. Se esse vídeo fez sentido para ti, não esquece de deixar o like e me contar aqui nos comentários o que tu pensa sobre tudo isso. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui que tem relação com esse assunto, caso tu queira te aprofundar um pouquinho mais. É isso, um beijo e até o nosso próximo encontro.